Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como passaram a semana? Se divertiram muito no Dia das Crianças? Brincaram bastante? Olha, hoje a aula também vai ser bem divertida. A tia preparou uma atividade muito legal. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração? Vamos agradecer ao Papai do Céu por esse dia, pela semana, pelo Dia das Crianças, pelos dias do professor, né? Foi dia dos professores esses dias, né? Então vamos orar e agradecer a vida deles também? Então vamos lá, todo mundo, juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe a minha família, meus amiguinhos, todos os professores do mundo. Obrigada pela chuva, obrigada pelo alimento e faça com que eu brinque e aprenda muito. Amém! E agora que a gente já orou, vamos assistir a nossa historinha? Hoje vai ser muito legal. Vai falar sobre a parábola do semeador. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Foi muito legal, né? Aprendemos sobre o quê? E aprendemos que a palavra de Deus é como uma semente e que o nosso coração é o solo fértil. Quando ela tá plantadinha aqui dentro de nós, o que acontece? A sementinha começa a brotar e ela cresce, cresce, cresce sem parar. E sabe como a gente faz para a semente que está no nosso coração poder brotar e crescer, crescer sem parar? A gente ora, canta, lê a Bíblia e tem a ajuda do papai e da mamãe.
Pensando nisso, a tia resolveu fazer uma atividade muito legal. Sabe qual é? É de plantar o feijão no algodão. Que legal, né, crianças? Então, vamos lá? A tia preparou um copinho de plástico transparente, mas pode ser qualquer potinho que vocês tiverem em casa. Coloquei um pouquinho de água e peguei um algodão. A gente vai deixar ele assim, ó, bem fofinho. Assim, bem fofinho. E põe dentro do copo. Deixa ele todo molhadinho. E ajeita ele para ficar bem legal aqui embaixo. Olha como ficou. Agora, a tia separou uns grãozinhos de feijão. E você pode pedir ajuda do papai e da mamãe para plantar também, tá? E aí, coloquei os grãozinhos em cima. Coloquei. E olha só como ficou. Aí, é só todo dia pôr um pouquinho de água, ficar olhando se precisa ou não, conversar com a plantinha, né? Quando começar a nascer. E aí, você vai cada vez mais entender como que é a comparação da semente com a palavra de Deus. Assim, todo dia, como a aguinha, assim, todo dia, como a plantinha precisa de água, precisa de sol, precisa da chuva e tudo mais, nós também. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Então, a gente precisa orar, precisa louvar, ajudar o próximo, né? Fazer coisas boas, coisas que nos trazem mais perto de Deus, do amor dele, né? E aí, gostaram da nossa atividade? Vamos agora ouvir uma musiquinha? 1, 2, 3, palavrinhas! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Que legal! Agora a gente já sabe como a gente faz pro amor de Deus crescer, né? Depois, mandam foto pra tia ou gravem um vídeo mostrando mais de como tá ficando a sua plantinha, o seu pé de feijão. Que legal, né? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!
crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aula falando novamente sobre os milagres de Jesus. A semana passada a gente falou sobre o milagre de Jesus acalmar a tempestade, né? A gente fez os barquinhos e aprendeu que Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus e ele controla toda a criação, porque afinal de contas foi ele que criou, né? Essa semana a gente vai falar sobre o cego de Jericó. Quando Jesus curou o cego, deu vista a ele e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, como sempre, a gente precisa pedir para que Deus esteja direcionando a nossa aula, não é verdade? Então vamos orar todos juntos, pedindo para que essa aula seja abençoada por Deus? Senhor, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós todos os dias, porque o Senhor nos dá tudo que nós precisamos e pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que possamos entender a Tua mensagem e que possamos, Senhor, querer sempre mais falar de Ti para os nossos amigos, para os nossos familiares. E te agradecemos realmente por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre o cego de Jericó. E para começar, eu queria propor para vocês da gente fazer uma dobradura, né? A gente vai fazer um óculos. A gente vai fazer esse óculos aqui, ó. Porque depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tá bom? Então, agora vocês vão assistir o vídeo de como fazer esse óculos aqui. Já pede pra mamãe ajudar, ir lá buscar uma folha de sulfite, pode ser branca, pode ser colorida, da que você tiver, tá bom? E aí a gente vai continuar a nossa aula. E pra gente fazer o nosso óculos, nós vamos precisar de uma folha de sulfite. Eu peguei aqui uma folha de sulfite colorido. Se você tiver uma folha de sulfite colorido, melhor. Se não, pode fazer com uma branca mesmo. De qualquer forma, a gente não vai conseguir enxergar com ela. Então, primeira dobradura que nós vamos fazer, nós vamos juntar essa pontinha com essa pontinha. A gente vai juntar aqui. Aqui. Depois, nós vamos juntar essa pontinha com essa pontinha. Vai ficar assim. Depois nós vamos abrir. Viu que ficou um X aqui? Daí, a gente vai pegar essa outra pontinha aqui, a gente vai unir esses dois aqui, ó, tá vendo? Pede aí pra mamãe ir ajudando, hein? Quando você chega nessa parte aqui, daí você vai começar a dobrar. Você vai dobrar, assim. Pode até dobrar mais um pouquinho, acho que assim tá bom. E mais uma vez, e mais uma vez. Aí aqui a gente dobra pra dentro pra formar a alça do óculos, né? E esse lado também. Pronto. Tá pronto o nosso óculos. E aí, como que ficou o óculos de vocês? Olha o meu como ficou. Já já a gente vai usar ele. Então, a gente tá aprendendo sobre os milagres de Jesus.
A semana passada, como eu já falei, a gente falou sobre Jesus acalma a tempestade, né? E nessa semana a gente vai falar sobre uma história que Jesus curou um cego. Vamos ler então? Ela tá lá em Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 42. Eu vou ler para vocês na versão A Mensagem, que é uma versão numa linguagem mais fácil de entender. Jesus chegou a Jericó e um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém então lhe disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandaram ao homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que os trouxessem. E então o mestre perguntou: O que você quer de mim? Jesus perguntou para ele: O que quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Então Jesus disse: Comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Naquele mesmo momento ele voltou a enxergar. Ele olhou para cima e estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus, e todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Então ele era uma pessoa que não enxergava. E como a gente viu lá no comecinho, no versículo 35, quando Jesus entrou na cidade, ele estava numa rua, o cego estava na rua pedindo esmolas. Por que será que ele estava pedindo esmolas? Ele era uma pessoa cega, ele não tinha utilidade praticamente. Naquela época, as pessoas com deficiência não tinham essa inclusão que a gente vê hoje, né? Das pessoas terem uma linguagem própria, para que elas consigam se comunicar, para que elas consigam aprender algumas coisas, né? Que elas tenham oportunidade. E cada vez as pessoas estão lutando para que isso seja cada vez melhor e maior, né? E para que as pessoas tenham consciência de ajudá-las, né? E de incentivá-las a trabalhar, a fazer muitas coisas, porque elas têm muitas capacidades, né? Mas naquela época não era assim. A gente vê que eles não tinham outra opção a não ser ficar às margens, ali eram pessoas marginalizadas, né? Então ele estava ali pedindo esmolas, né? A gente sabe que existem vários tipos de linguagem. A gente pode se comunicar escrevendo, né? Lendo o que alguém escreveu. A gente pode se comunicar desenhando, né? Pelo desenho a gente consegue transmitir o que a gente quer dizer. Mas a gente também tem a Libras, né, que a gente viu até nas aulas anteriores. A Carol ensinou a gente a falar o versículo em Libras, né, que é para as pessoas que não ouvem, mas e para as pessoas que não enxergam? Como que elas como que elas conseguem se comunicar, né? Como que elas conseguem escrever? Como que elas conseguem ler alguma coisa, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas? Isso aqui é o braille, que é a linguagem dos cegos. Eles passam o dedo aqui, tá vendo que tem umas bolinhas aqui sobressaindo aqui? Então, isso aqui é o braille. Eles conseguem ler. Normalmente vocês veem, esse aqui é uma caixinha de remédio.
E quando eles passam o dedo aqui, eles conseguem ler. É lógico que eles têm que aprender essa linguagem, né? E eles conseguem ler, então, o que está escrito aqui, né? E aí isso eles conseguem, tem escolas que são especializadas para que eles possam estudar, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Graças a Deus tem pessoas que se preocupam, né? E que atendem essas pessoas para que elas sejam incluídas na nossa sociedade e que elas possam fazer várias coisas. É claro que elas não vão fazer tudo que a gente faz, né, com a visão, porque elas vão ser limitadas em algumas coisas, mas pelo menos para se comunicar elas podem, né, se comunicar assim como outras pessoas. Não é verdade? Que legal, né? Eu acho muito legal essas coisas. E esse cego, ele estava lá então pedindo esmolas naquela situação, e Jesus chega e Jesus passa por eles e ele começa a ouvir aquele barulho. Então ele, como ele não enxerga, ele começou a perguntar o que estava acontecendo, que estava todo aquele barulho, né? E quando acontece tudo aquilo, alguém responde para ele então que aquele barulho, todo aquele alvoroço que estava é porque Jesus, o Nazareno, estava passando por ali. E ele já tinha ouvido falar do Nazareno, né? Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, que Jesus já havia curado outras pessoas, que Jesus já havia feito vários milagres. E então, naquele momento, ele começa a gritar, porque a voz dele era a única coisa que ele tinha, né? Ele não tinha como sair correndo ali e ir atrás de Jesus, porque ele não enxergava para que visse para que lado que Jesus estava indo, né? Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas passavam e falavam para ele ficar quieto. E naquele momento, Jesus ouviu ele gritando, né? Jesus ouviu ele gritando e Jesus foi aos discípulos e pediu para que trouxessem aquele cego até ele. E quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus acolheu ele com todo carinho e perguntou para ele: o que é que você quer que eu faça? Você acha que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Você acha que Jesus não sabia que ele era cego? Lógico que sabia. Mas as coisas que a gente precisa falar para Deus. Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer que a gente, quando a gente ore, mesmo que Ele saiba, às vezes a gente pode falar assim: mas Jesus sabe que a minha avó tá doente. Jesus sabe que aquele meu amiguinho tá passando por problemas. Jesus realmente sabe de tudo, mas Ele quer que nós falemos para Ele. Ele quer ouvir da nossa boca, que a gente declare, que a gente, é como se a gente estivesse falando: Jesus, o Senhor sabe que essas pessoas estão precisando de tudo isso, mas eu acredito e estou aqui falando para o Senhor porque eu acredito que o Senhor pode ajudar, que o Senhor pode curar. E foi exatamente isso que Jesus quis ouvir da boca do cego. Ele quis ouvir da boca dele que ele curava. Então, depois de tudo isso, depois de dele ter sido curado, ele saiu contando para todo mundo. Ele começou a seguir Jesus por todo lugar que Jesus ia e declarar realmente que Jesus tinha curado ele, que Jesus tinha feito com que ele voltasse a enxergar, porque naquele mesmo momento que ele falou para Jesus que ele queria enxergar, Jesus falou para ele: então volte a enxergar. E naquele momento ele olhou para o céu e ele já começou a enxergar. Que coisa linda, né, gente? Como o nosso Deus é maravilhoso, é grandioso, como o nosso Deus é poderoso, né? Então a gente sabe que a gente pode contar com Ele em toda situação.
tudo que a gente estiver passando de dificuldade, de problemas, a gente pode se chegar a Deus e a gente pode contar para Ele, né? Então, eu queria propor para vocês que vocês tentassem fazer alguma coisa com esse óculos aqui. Então, se vocês colocarem os óculos, vocês vão ver que vocês não vão enxergar nada. Então, quem sabe vocês comerem alguma coisa, né? Ou tentarem dar uns passinhos, não vai querer ficar andando muito pela casa, senão vocês vão machucar. Tentar dar uns passinhos aí. Vocês já brincaram de gato mia? Procura aí na internet, pede pra mamãe procurar pra brincar com vocês. É super legal também. A gente tem que colocar uma venda nos olhos e através da audição a gente tem que identificar onde que a pessoa tá escondida. É bem legal. E então é isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre ter mais fé em Deus, né? A confiar e acreditar mais no nosso Deus e que a gente sempre pode contar com Ele em qualquer momento, né? Que a gente tem que contar para Ele as coisas, que a gente precisa falar para Ele do que a gente precisa e que Ele tá sempre ouvindo o que a gente tem para falar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.